eu participei de eu juntamente com o Gilson, né, a gente promoveu um colóquio e a Cristina, também nossa diretora aqui na Conte, nós promovemos primeiramente um colóquio, um, uma exposição de algumas questões que são caras à Conte e que a Conte entende a necessidade e a urgência de discuti-las, porque nós falamos basicamente sobre o setor privado em educação, a atuação do setor privado em educação e, portanto, a necessidade da regulamentação da atuação do setor privado em educação no Brasil, que é, inclusive, tema de uma campanha que a CONTEE tem encabeçado, né? Portanto, é algo que, do ponto de vista estrutural, está na nossa ação como algo que nos que fundamenta. Qual a importância disso, né? Por que que a gente discutiu isso e o que é que isso tem a ver com questões que foram colocadas e que aparecem no documento referência produzido ali na CONAI? Obviamente, nós estamos aqui representando o setor privado em educação, os trabalhadores do setor privado em educação, mas nós temos, por princípio, a defesa da educação pública, pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, de qualidade. Esse é um princípio que é um princípio de cidadania, de exercício pleno da cidadania. A educação, como um bem público, precisa estar como um direito humano, um direito fundamental, garantida a sua oferta e a qualidade da sua oferta para toda a sociedade. Mas nós atuamos no setor privado e nós somos trabalhadores do setor privado que representamos esse conjunto. E nós levamos para o centro do debate a percepção que vem se tornando mais aguda nos últimos anos do quanto o setor, a atuação do setor privado em educação, a gente pode dizer com alguma tranquilidade, não dá para dizer que todo o setor privado, porque tem uma parte do setor privado que atua em educação, que é civilizada, que tem responsabilidades, que tem interesse para o tema muito além de ser um negócio, né? E a gente tem a nossa bandeira, o nosso mantra de que a educação não é mercadoria, mas tem uma outra parte do setor privado, e especialmente nestes últimos anos, com o ultraliberalismo, que tem uma atuação que a gente compreende que é uma atuação, no final das contas, deletéria para a educação, que ela tem uma capacidade destrutiva e de desorganização do sistema. Então, nós fizemos um colóquio abordando a questão do setor privado, do surgimento dos conglomerados, dos oligopólios mesmo em educação, que inicialmente vão aparecer no ensino superior, mas que hoje atuam na educação básica também, que disputam o orçamento público. E nós, inclusive, já fizemos esse alerta ao Ministério da Educação, diretamente ao ministro. No próprio acontecimento da CONAI, a gente teve uma agenda com o ministro da Educação para tratar dessas questões. E, portanto, nós levamos desse debate que a Contea tem feito para dentro do documento referência, primeiro, a preocupação com a inclusão do setor privado naquilo que diz respeito ao Sistema Nacional de Educação, essa necessidade, bem como a tudo aquilo que diz respeito à regulamentação da educação. Então, quando a gente fala de regulamentação da educação, é fundamental que o setor privado esteja sob esse guarda-chuva da regulamentação que cabe ao Estado brasileiro dentro dos seus instrumentos. E a defesa, que nós também fizemos, não à toa nós aprovamos uma moção na conferência contra a criação de uma agência reguladora, indicando claramente que os instrumentos de regulamentação, aqueles que já existem, precisam ser aperfeiçoados, aqueles que não existem precisam ser criados, mas todos eles dentro do âmbito do Ministério da Educação e não terceirizado para que a própria iniciativa privada regulamente a sua atuação. Então, esses foram debates importantes que, de algum modo, a gente conseguiu levar para o documento referência pontos importantes que vinham sendo debatidos desde as etapas anteriores e que a gente conseguiu garantir a aprovação e que dizem respeito a estas questões, como valorização, como regulamentação, como garantia, como a professora Madalena falou, do orçamento público para a educação pública, no financiamento público para a educação pública, até porque o setor privado tem suas formas próprias de se autofinanciar. Então, são debates importantes que precisam nortear, porque a gente tem outras, obviamente, aprovar o que nós aprovamos na CONAI foi fundamental para que estivesse no documento referência, mas a nossa luta agora passa a ser outra, né? Passa a ser, primeiro, a formulação do projeto de lei,
garantindo que aquilo que foi apontado pela conferência, na sua essência, esteja ali, e depois a disputa com o Congresso Nacional, que é quem vai, de fato, debater, discutir e aprovar, no final das contas, a legislação que definirá o novo Plano Nacional de Educação.